companheirismo, apoio. Sou muito grato a vocês. No último domingo, se eu não estou enganado, o pastor Micaías olhou para mim, daqui do púlpito, e disse: o pastor Eude agora é membro da Igreja do Calvário. E é uma longa história, porque há anos ele vem orando por mim, e estou de volta à cidade de Bauru, pela graça do Senhor, e agradeço muito o acolhimento de vocês. Deus os abençoe. João Calvino, um dos reformadores do século XVI, ele disse: quem entende a carta aos Romanos, entende toda a Escritura Sagrada. Já João Crisóstomo, no quarto século depois de Cristo, deu uma ordem para os seus companheiros, que a epístola de Romanos, a carta aos Romanos, fosse lida em voz alta toda semana para ele. Sempre ele queria ter contato e mais contato e relembrar a carta aos Romanos. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição desta carta, e o pastor Micaías tem feito essa exposição aqui a cada domingo, e eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 7, e nós vamos dar sequência a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 25. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 25. O texto sagrado, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, nos diz o seguinte: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Façamos ainda mais uma breve oração. Ó Deus, somos abençoados porque as Escrituras Sagradas chegaram até nós. Somos abençoados, ó Deus, também pela carta aos Romanos. Que o Senhor nos ilumine, nos capacite, nos dê a tua força e entendimento da tua palavra.
Em nome de Jesus, amém. Podemos resumir os 66 livros da Bíblia Sagrada dizendo que é uma exposição do grande problema do homem e a solução de Deus para esta gravíssima situação. E é exatamente isto que eu quero falar nesta noite. O tema geral da mensagem é este, dando continuidade ao que o pastor Micaías já tem falado aqui. O grande problema e a extraordinária solução. E quando nós olhamos para capítulo 7 da Carta aos Romanos, ele vai falar sobre a lei e o pecado. Aliás, foi exatamente isso que o pastor Micaías fez no domingo passado, dos versículos 1 até o versículo de número 12. Eu até lembro que ele disse que seguiria a sugestão da Sociedade Bíblica do Brasil, que colocou esse subtítulo acima do versículo 7 da carta de Paulo no capítulo 7, que é a lei e o pecado. E nós podemos ler novamente este versículo, Romanos capítulo 7, versículo 7, que diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por... A lei é boa, a lei é divina, a lei procede de Deus. A lei reflete o caráter de Deus. Deus é bom, a lei é boa. Deus é justo, a lei é justa. Deus é reto, a lei é reta. Deus é santo, a lei é santa. E nós não conseguimos cumprir toda a lei. Nós tentamos cumprir toda a lei de Deus e não conseguimos. A lei, então, revela o pecado. A lei, ela provoca o pecado. A lei condena o pecado. A lei, porque reflete o caráter de Deus, ela é santíssima, como Deus é santíssimo. Sendo assim, meus irmãos, nós estamos diante de um grande problema, porque pelas Escrituras Sagradas, somos culpados diante de Deus, porque não conseguimos cumprir cabalmente, totalmente, plenamente a lei do Senhor. E nós podemos ter duas atitudes diante da lei. Um bom grupo de judeus naquela época, os historiadores dizem que havia cerca de 1 milhão de habitantes em Roma. E deste número, 40 mil judeus moravam em Roma. E aproximadamente 13 sinagogas existentes ali. E uma tendência fortíssima dos judeus era sempre dar mais prioridade a Moisés, porque recebera a lei de Deus, do que o próprio Cristo. E eles foram colocando mais mandamentos e mais ordens e mais preceitos e mais juízos. A partir dos 10 mandamentos foram aumentando e chegaram ao número de 613 mandamentos. Mandamento até para você sentar, para você levantar, para você deitar, para você comer, para você respirar. Era mandamento para tudo que é jeito. Só que ele não conseguia cumprir tudo isso. É o que nós lemos lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Todo aquele que quer cumprir totalmente a lei, mas tropeça num ponto, se torna culpado de todos. Era isso que acontecia com o povo de Israel em muitas das suas etapas, das suas fases. Vários períodos da história. O povo de Israel tentando cumprir a lei e não conseguia. Então, isso gera o quê? Como gerava neles, isso produz em nós também. Isso produz a culpa.
isso produz em nós uma vida de aparência. As palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, são duras para os fariseus. Sepulcros caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro uma podridão. Uma vida de aparência, uma vida de fracasso, uma vida de culpa, porque não consegue cumprir totalmente a lei de Deus. A lei, ela é boa, ela reflete o caráter de Deus, mas nós não conseguimos cumpri-la. E depois da regeneração, do novo nascimento, depois que nós nos convertemos a Cristo por obra dele, nós temos esta grande dificuldade interior de tentarmos cumprir a lei e por nós mesmos não conseguirmos, mesmo sendo crentes, regenerados, novas criaturas em Cristo Jesus. Esse é um debate que há na carta de Paulo aos Romanos. Alguns estudiosos ficam se debatendo muito, até exageradamente, se Paulo está falando de crente ou não crente, se Paulo está falando se ele converteu, foi antes da conversão dele, se foi depois da conversão dele, é sobre o que ele está falando, é sobre quem que ele está falando, melhor dizendo. E nós entendemos, irmãos, que ele está falando de pessoas que nasceram de novo. O que o presbítero Giovanni fez antes da pregação da palavra já foi um sinal muito bom para nós acerca do assunto a ser tratado hoje na pregação. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Isso, então, nos livra da culpa do pecado. Isso nos livra de uma culpa terrível. E a outra atitude que nós podemos ter diante da lei é de sermos libertinos. A lei nos atrapalha. A lei atrapalha a nossa suposta liberdade. É aquele velho jargão. É proibido proibir. Nós viveremos sem lei. Seremos contrários à lei de Deus. Essa lei só nos atrapalha. Ela não serve para nós. Então, um dos perigos, e é grande este perigo, é a pessoa ter uma mente cauterizada pelo pecado. Meus irmãos, todos os dias eu oro pelos meus 4 filhos. Todos os dias. É difícil um dia que eu não ore por eles. E nos últimos meses eu tenho orado insistentemente nesse aspecto. Senhor, livre os meus filhos de uma mente cauterizada pelo pecado. Livre os meus filhos dos enganos do pecado. Livre os meus filhos dos prazeres transitórios do pecado. Como eu, eles também são pecadores. Ser livre de uma mente cauterizada pelo pecado é deixar de ser insensível à realidade do pecado. Lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo também escreveu que o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos alguns vão deixar a fé, porque vão seguir ensinos de demônios, de falsos mestres, e terão a mente cauterizada, a consciência cauterizada, e mente cauterizada é mente morta, é como mente queimada, é insensível, é uma mente que não reage àquilo que procede da parte de Deus.
é uma mente que ignora a Deus, ignora a palavra de Deus, ignora a lei de Deus. É uma mente que quer viver sem cumprir a lei do Senhor. Isso é terrível. É uma atitude diante da lei do Senhor. E tentar viver sem a lei de Deus é abrir um espaço enorme para o relativismo moral e ético. Já não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E cada um vive do jeito que quiser. Cada um cria a sua própria lei. Não importa a lei de Deus. Essas atitudes são terríveis. E essa atitude de sermos libertinos nos leva também ao fracasso. Nos leva também à desesperança, ao vazio, à infelicidade. Nos leva para uma vida medíocre, vulgar demais. E eu me lembro, meus irmãos, de uma oração de confissão de pecados tão bela, tão maravilhosa, tão importante para nós hoje. Aquela belíssima oração de confissão de pecados que está lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 7. Ele também orou assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, e a nós pertence o quê? Alguém lembra? A nós pertence o corar da vergonha. Que oração oportuna para a nossa época. Será que ainda sentimos vergonha? A nós pertence o corar da vergonha. Esse é o problema diante da lei. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar rapidamente. A segunda grande consideração é essa. Além do problema com a lei, nós temos também um problema com o pecado. E isso está sendo repetido aqui várias vezes, porque no capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar também que não estamos debaixo da lei, debaixo do pecado. Mas ele volta a falar disso no capítulo 7. O capítulo 8, ele vai desenvolver a grande doutrina do Espírito Santo que habita em nós. Mas no capítulo 7 ele fala do problema do pecado. E ele cita várias vezes aqui a palavra pecado. E eu fui dar uma olhada na língua original, dar uma olhada no grego, porque há várias palavras para pecado no Novo Testamento. E eu estava ansioso para saber, mais uma vez, qual é a palavra que ele usou aqui para pecado. E a palavra é hamatia, que significa errar o alvo, que significa falha em obedecer uma autoridade, que significa ir numa direção contrária àquela colocada por Deus, é ir numa direção errada. Pecado aqui traz então essa ideia de fracasso, de não atingirmos a meta, de não cumprirmos com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Pecado aqui, então, tem esse sentido de nós andarmos errantes, como está lá no Salmo 119, versículo 176, o último versículo deste belíssimo salmo sobre a excelência da palavra do Senhor. Ando errante como ovelha desgarrada, lembra do teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. E aí, se nós formos para Isaías 53, versículo 6,
A ideia é muito próxima, porque ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho, mas ele fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade do pecado, Paulo expressa todo o seu conflito interior. Pensando em apresentar essa mensagem para vocês hoje, eu mandei uma mensagem para uma psicóloga lá em Sorocaba, minha amiga, mestra em psicologia pela USP. Francine Guerra: tudo bem? Tudo bem, pastor. Posso pedir um favor? Pode. Me mande uma definição de culpa, como psicóloga. Depois de uns 20 minutos, pastor, vai lá no YouTube e veja esse vídeo. E eu fui, né? Sumariamente, resumidamente, ela indicou uma outra psicóloga que dizia: não se culpe tanto, não se cobre tanto, não se sinta tão responsável, que a sua vida seja mais leve. E por aí foi. Aí eu voltei para as Escrituras. Eu falei: agora deixa eu ver o que as Escrituras vão dizer para mim sobre culpa. O que a palavra de Deus me ensina sobre isso? É bem verdade que nós temos alívio, temos descanso em Jesus Cristo, que nos liberta do poder da lei, que nos leva a pecar. Mas é verdade que Paulo coloca aqui um conflito interior pesadíssimo, gravíssimo. Ele diz: olha, eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Eu não quero fazer o mal, mas eu faço e deixo de fazer o bem. Que luta, meus irmãos, que batalha dentro de si. Isso é coisa de gente regenerada, isso é coisa de gente crente, é coisa de crente que nasceu de novo. Porque muitas pessoas vão ignorar essa realidade. E aí eu lembro de J.C. Ryle, que diz, ele foi um bispo lá na igreja da Inglaterra, anglicana da Inglaterra, e ele diz: uma das primeiras coisas que Deus faz com alguém, quando quer transformá-la em uma nova criatura em Cristo Jesus, é mostrar o quanto esta pessoa é culpada e precisa de arrependimento. Então, muitas vezes, Deus vai mostrar isso. E Deus está te ajudando a não ter uma mente cauterizada pelo pecado. Deus está te incomodando lá no seu interior. Essa semana eu tive uma experiência. Grande parte da igreja sabe que eu sou recenseador do IBGE nos dias atuais. E eu fui numa casa, eu estou sendo bem recebido, ainda não fui assaltado, viu, irmãos? Graças a Deus. Eu tenho sido recebido por aí. Mas teve uma casa que a pessoa foi muito mal criada comigo. Foi muito ignorante. Eu voltei murchinho para casa. E eu voltei bravo para casa. Mas quem ele pensa que ele é? Eu expliquei direitinho a importância do senso. Eu falei para ele tudo e ele foi muito mal educado comigo. Eu cheguei em casa com esse pensamento e eu fui tomar banho. Eu falei: não vou tomar banho não. Aí fui para perto da cama, me ajoelhei e falei: Eude, ore por ele agora. Mas deixa eu tomar banho primeiro. Você vai orar agora, rapaz. É Deus que vai incomodando a gente, irmãos, no bom sentido. E eu orei.
Orei por ele, pela família dele, orei. E ontem eu voltei naquela mesma rua. E ele estava lá na frente da calçada, na frente da casa dele. Eu falei, é agora. É agora que eu acerto as contas. É agora. Eu cheguei nele, irmãos, ele me viu. Me viu com colete, né? Colete, chapéuzinho. E eu fui na direção dele, e ele me viu, ele abaixou a cabeça. E eu o abracei. Oh, abraço gostoso. Eu abracei, comecei a chorar um pouco, mas controladamente. Ele sem entender nada, né? Quem é esse cara que vai me abraçando, né? Daqui a pouco vai querer me beijar. Mas eu olhei bem nos olhos dele e falei, você me perdoa? Ele falou, mas por quê? Porque você me irritou e eu fiquei bravo com você. Deu vontade de dar um cascudo em você. Aí ele sorriu e falou, eu que tenho que perdoá-lo. Eu fui muito ignorante com o Senhor. Aí conversamos mais um pouco, eu falei, vai fazer o questionário? Ele falou, não vou fazer não. Vai fazer o questionário? Ele falou, não vou fazer não, a gente está amigo, tudo bem, mas não vou fazer esse negócio aí não. Eu falei, tá bom. Mas Deus incomoda, só estou dando um exemplo bem simples do nosso dia a dia, mas vai incomodando, sabe? Vai incomodando. Isso é coisa de gente regenerada, gente que nasceu de novo, irmãos. Porque o pecado incomoda e o Espírito Santo habita em nós ao mesmo tempo. É como diz Paulo lá em Gálatas 5:17. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. E enquanto nós vivermos aqui, vai ser assim. Vai ser uma luta ferrenha contra o pecado. E, ao mesmo tempo, Deus, através do seu Espírito que habita em nós, vai nos incomodar. E é bênção de Deus para a sua vida. Lá no seu dia a dia, lá na escola, lá no trabalho, lá no comércio, nos seus relacionamentos, vai ser assim, graças a Deus, porque é assim. Porque Deus está levando você a lutar contra o pecado. O pecado é a pior doença da humanidade. Nós podemos ter os melhores currículos, nós podemos ter as melhores faculdades, os melhores cursos. Eu já conversei com um matemático lá da Universidade de Brasília há um ano atrás. E aquele homem começou a falar comigo sobre cálculos. E eu falei, o senhor vai parando porque eu mal sei 2 mais 2. Mas eu e ele, nós temos que lutar contra o pecado. Pessoas inteligentíssimas. Pessoas que estão nas redes sociais, felizes, alegres, e que precisam da cura mais importante para as suas vidas, que é se libertar do pecado. Domingo passado, o pastor Micaías também citou aqui Agostinho de Hipona, sobre as confissões. Ele até disse, recomendo que você leia este livro. E eu lembrei de um pensamento de Agostinho de Hipona, que também viveu entre os séculos IV e V. Agostinho disse também que a ignorância mais refinada é a ignorância da própria ignorância. Vocês entenderam esse pensamento? Ou ficou muito difícil? A ignorância mais refinada é a ignorância da própria ignorância. A pessoa não percebe que ela tem que lutar contra o pecado, ela se entrega ao pecado, ela vive a vida de pecado como se fosse uma liberdade, quando na verdade é aquilo que Paulo escreveu, eu fui vendido ao pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, eu sou carnal,
E quando ele diz isso, ele está dizendo: a minha natureza é pecaminosa e Deus é santíssimo. O padrão que a lei coloca para nós é muito elevado. É um alto padrão de conduta e nós ficamos desesperados, sem sabermos como vamos cumprir tudo isso. Mas Paulo, ele dá não só esse grito, que é um homem desventurado, que é um homem miserável, mas vem o versículo 25, e aí temos a extraordinária solução de Deus para o nosso grande problema. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora o brado da vitória, agora a certeza da vitória sobre o pecado é Jesus Cristo. E é interessante essa palavra aqui, graças a Deus. A expressão graças, lá no grego é caris. A palavra graças é graça. Ou seja, até para eu agradecer a Deus, eu preciso da graça de Deus para ser grato. É Deus me fazendo grato por aquilo que Ele fez por mim na pessoa de Jesus Cristo. E Ele diz que esse Cristo, Ele é nosso Senhor. Nós acabamos de cantar glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E cantamos repetidas vezes, Ele é o quê? O Senhor. Ele é o Senhor. Esta palavra, irmão, Senhor, ela tem um peso de importância muito grande nas Escrituras Sagradas. Eu me lembro que uma vez eu recebi um convite para participar de um congresso sobre finanças. E no convite vinha: a palavra que mais aparece na Bíblia é dinheiro, 2.500 e tantas vezes. Estava isso no convite. Na hora eu falei, fake news. Fake news. Já não vou nesse congresso. Não vou mesmo. Uma das palavras que mais consta nas Escrituras é Senhor. Mais de 6.500 vezes. Você vai lendo Senhor, Senhor, Senhor. Só que a gente vai se acostumando e vai perdendo assim o sentido, vai deixando de lado. É a mesma coisa quando você vai lá no mercado, aí você está estacionando o carro, doutor Lucas, Senhor, não é verdade? A gente vai usando as palavras. Mas quando Paulo diz Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está dizendo que ele tem pleno domínio sobre todo o universo, que ele tem a suprema autoridade, que ele é quem governa pelos séculos dos séculos, e a palavra Senhor, Kyrios no grego, era empregada muito para os imperadores romanos. Então, era uma ousadia tremenda os cristãos dizerem que Jesus Cristo, o filho do carpinteiro José, é o Senhor. Aquele que nasceu na manjedoura é o Senhor. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça é o Senhor. É por isso que nós lutamos contra o pecado, meus irmãos, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 11, encontramos essas palavras: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu me lembro de uma experiência que eu tive lá em Sorocaba.
um pastor da cidade de Itu telefonou para mim. Falou: pastor Eude, no presídio de segurança máxima está um rapaz que já foi da igreja presbiteriana de Itu. Você pode ir lá visitá-lo? Mas por quê? Itu é tão pertinho de Sorocaba. Não, porque eu sei que de vez em quando o senhor vai lá e tal. Então eu vou. Recebi autorização de um dos diretores para visitar aquele rapaz. Deixei bem claro para o diretor que eu faria uma visita religiosa. Ler a Bíblia e orar com aquele preso. Cheguei lá, passo pelo primeiro portão, pelo segundo, pelo sétimo, e os portões vão fechando atrás de você. Você vai pensando na sua família lá fora, mas você vai em frente, os portões abrindo, pode liberar, vai passar pelo outro, está liberado, pô, espera aí, quem é você? Pá. Revista, não, já pode abrir o próximo. Sei que eu passei por uns 10 portões, o preso veio numa sala apropriada conversar comigo. Eu disse porque eu estava ali. E ele foi logo dizendo: olha, que injustiça estão fazendo comigo. Eu falei: mas por quê? Eu não fiz nada. Nunca cometi nenhum crime. O senhor tem que me ajudar lá fora. O senhor tem que me ajudar com um advogado. Eu falei: rapaz, eu estou aqui para ler a Bíblia com você e orar com você. Você quer? Eu quero, né? Então eu li o Evangelho com ele, uma parte do Evangelho. Orei com ele. E se você for visitar um preso assim, não olhe de olho fechado não, tá? Olhe sempre com o olho aberto. Você não sabe o que pode acontecer. Ele até perguntou: o senhor não vai fechar o olho não? O senhor não é pastor não? Falei: não, é que às vezes eu olho com o olho aberto mesmo, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Vai ser aberto mesmo. Você quer? Então eu quero. Resumindo, irmãos, acabou aquela visita, me despedi dele, aí voltar, né? Passar por mais 10 portões, agora para sair. Quando eu acho que estava no terceiro, quarto portão para sair, aí toca lá o rádio lá de um agente. Opa, peraí, deixa ele sair não. Falei: tá, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? O diretor quer conversar com o senhor. Não é para o senhor ir embora não. O senhor vai ter que voltar, ir lá na sala da administração, procurar o doutor tal, o diretor tal, ele quer falar com o senhor. Vamos lá. Eu vou acompanhar o senhor até lá. Me deixou na porta da sala do diretor, o diretor veio ao meu encontro e falou: o senhor aceita um cafezinho? Vai sentando aqui. E ele disse: esse preso que o senhor acabou de visitar é o que está mais me dando trabalho aqui. Ontem ele matou um. Hoje ele já tentou enforcar outro. Nós descobrimos um celular com ele, ele estava fazendo ligações para fora. Eu chamei o senhor aqui para fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer. Vale a pena o senhor sair lá da sua casa, deixar sua família, suas coisas, para visitar um tipo de pessoa como esta? Vale a pena? Eu não vejo a hora de transferir esse rapaz. E olha que o pastor falou que ele frequentou a igreja lá, hein? E eu respondi para aquele diretor: sabe o porquê que eu venho? E se o senhor permitir, virei mais vezes? Ele falou: não sei. Falei: porque não tem nada mais poderoso
do que o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou aqui porque eu creio que Jesus pode libertar esse rapaz, Jesus pode converter a vida dele, Jesus pode transformar a vida dele, Jesus Cristo é o Senhor. E o diretor disse, então, sendo assim, todas as vezes que o senhor quiser vir, está autorizado a entrar. Nós cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos que é uma luta, que é uma batalha contra o pecado, mas nós cremos que Jesus é o grande vencedor. Nós cremos que Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Como nós cantamos agora há pouco, Ele é o Senhor da história. Ele está no controle de tudo, como acabamos de também cantar. Então, na sua luta contra o pecado, creia em Jesus Cristo. Busque ajuda nele. Diante do seu orgulho ferido, diante dos seus fracassos, reconheça a cada dia que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo. E eu gostaria de caminhar para o encerramento desta meditação, ressaltando o seguinte: nunca confie totalmente em você. Uma vez, uma pessoa que não tem um bom juízo, me disse assim: eu te dou nota 10 pela pessoa que você é. Então não tem bom juízo. Aí eu disse para ela, olha, ela estava sendo sincera. Ela não me conheceu no dia a dia, né, Zé? Ela estava sendo sincera, mas eu disse para ela, eu não consigo dar nota 10 para ninguém. Pode ser a pessoa mais fantástica deste mundo. Eu não consigo. Porque, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Não confie plenamente em você. Não é que você vai ser agora desconfiando de todo mundo também, né? Mas é difícil dar nota 10 para nós, irmãos. Que nota que você dá para você? Que nota que eu dou para mim? 10 não é. Com certeza. Eu conheço o meu coração. Quando Deus me ilumina, me capacita, eu vou entendendo mais o eu de aqui dentro. Mas nunca confie totalmente em você. O que você vai encontrar muito nas redes sociais é o quê? Acredite em você, confie em você, você tem potencial, você é bom, olha que currículo maravilhoso, nossa, você é bom demais. Cuidado com isso. Claro, está querendo te incentivar, está querendo te motivar, está querendo que você não desista, mas cuidado com isso, porque biblicamente você não é tudo isso. Você não é, você sabe disso, então não confie totalmente em você, desconfie. Você está com uma ideia, está com um plano, está querendo fazer alguma coisa, dobre o seu joelho, mas dobre mesmo. Numa dessas minhas visitas por aí, uma mulher queria namorar comigo. Olha, eu vou namorar com você. Eu falei, mas o que é isso? Você nem me conhece. Eu falei, não, eu gostei de você, você fala bem, eu vou namorar com você, eu vou casar com você. Eu falei, você está doida. Eu falei, você é evangélica? Ela falou, sou evangélica. Então você vai dobrar seu joelho que Deus vai mandar outro para você. Porque não sou eu, não. Mas como que você sabe? Não sou eu, não, minha filha. Vai dobrar seu joelho que eu vou dobrar o meu. E aí depois de 2 dias eu passei lá na rua, porque eu tinha que passar em outra casa, ela falou, não é você mesmo não. Já passou toda aquela paixão dela por mim. Não confie em você.
Não confie no seu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Tenha cuidado com o seu coração. Sabe quando você coloca ali a cabeça no travesseiro, hoje mesmo? Aí você fica ali, olha o pecado chegando, e você, estou gostando. Corta. Vai cortando. Vai falando, Senhor, misericórdia, me ajuda. Porque ele vai se aninhando, sabe? Ele vai indo, ele vai chegando. Vai criando raízes, daqui a pouco você não segura mais. Às vezes começa com um olhar, um elogio, aí você se perde. Corta. Não confie. Outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, já caminhando para o encerramento mesmo, seja uma pessoa mais humilde diante de Deus e da sociedade. Por causa deste conflito que você tem com o pecado, essa luta que você tem com o pecado, e vai ser assim até a volta de Jesus Cristo. Seja uma pessoa mais humilde diante de Deus, diante da sua família. Compreenda mais as pessoas, porque são pecadoras. Não estou dizendo que você tem que praticar uma tolerância excessiva e aceitar tudo que as pessoas fazem. Não é isso, não é essa a minha intenção. Mas por você conhecer o seu coração, a sua natureza pecaminosa, tenha mais paciência, mais humildade com as pessoas. Eu estou evangelizando uma pessoa há 4 anos. Há 4 anos eu oro por ela. E eu já argumentei de várias formas. Já conversei de várias maneiras para ela entender o que significa a salvação em Cristo. E ela não entende, ela não aceita. E ela me refuta. E eu peço a Deus humildade para conversar com ela. Eu peço a Deus a capacidade de não ser arrogante diante dela. Seja mais humilde. Aprenda da humildade de Jesus. Ele disse, sou manso e humilde de coração. Procure cultivar a humildade no seu coração. Se tem uma coisa que Deus detesta, é a arrogância do coração. Ele que é o dono de tudo, Ele que criou tudo. Deus não tem um pingo de arrogância no seu espírito, no seu caráter, na sua natureza. Deus não é arrogante. Você já pode imaginar um ser que tem tudo nas mãos dele, tudo, absolutamente tudo, e não é arrogante, não é prepotente. Ele é o Todo-Poderoso, mas na pessoa de Cristo Jesus, Ele se humilha. E Ele quer que você exerça humildade diante dEle. Sabe quando você ora, e daqui a pouco você fala assim, eu não entendo esse Deus, Ele não me responde, esse Deus não me dá aquilo que eu quero. Seja humilde diante dEle. Senhor, eu sou barro, Tu és oleiro. Eu não entendo os Teus caminhos. Eu fui ser empresário em Brasília, comecei muito bem, a firma faliu, a empresa faliu. E foi tudo feito com muita oração, com muita consagração. Se você perguntar por que não deu certo, até hoje eu não entendo. Até hoje o meu sobrinho, que era meu sócio, não entende. Eu não entendo. A gente fez tudo certo e debaixo de muita oração. Eu não entendo. E eu acho que Deus está me ensinando a ser um pouco mais humilde. Porque certas coisas nós vamos ter muita dificuldade de entender. E por último, lute a cada dia contra o seu pecado com a graça do Senhor Jesus. Lute. Em Hebreus capítulo 12, versículo 4 está escrito:
na vossa luta contra o pecado, ainda não resisti com sangue. Lute, é uma luta contra o pecado. Não deixe a sua mente ser cauterizada pelo pecado, ficar insensível diante daquilo que é considerado normal para a sociedade, mas é anormal diante de Deus. Lute contra o pecado buscando a graça de Jesus Cristo, buscando força em Cristo, abrindo seu coração a Cristo, derramando a sua alma diante do Senhor. O Salmo 62, versículo 8 diz isso. Derramai perante Ele, ó povo, o vosso coração, confiai nele em todo tempo. Derrame a sua alma. Meus irmãos, às vezes eu sinto falta de algumas coisas na igreja. Às vezes. Uma das coisas que eu sinto falta na igreja são lágrimas santas. A igreja precisa chorar com lágrimas santas por causa do nosso pecado. É terrível, irmãos. Olha o que está acontecendo aí na sociedade. Olha para as notícias. E a gente vai se acostumando. Mas quando Deus traz um avivamento numa igreja, uma das primeiras coisas é produzir lágrimas santas em nós. E nós não produzimos isso forçosamente, o Espírito Santo vai levando isso em nós, vai colocando isso em nós. Há momentos, lá onde eu moro, em que eu falo para mim mesmo, eu não estou com vontade de orar hoje não, mas eu vou orar. Sem nenhum pingo de vontade de orar, mas eu vou orar. Cabeça pensando em vários assuntos, em várias coisas. E às vezes é naquele momento que eu não quero orar, que eu vou sentindo o Espírito Santo agindo, operando, e daqui a pouco eu estou derramando meu coração diante de Deus, eu estou chorando, eu estou expondo diante dele toda a minha miséria, toda a minha dificuldade, toda a minha luta, e eu começo a sentir a dor de uma pessoa próxima, e eu estou chorando por ela diante do Senhor, colocando diante do trono da graça aquela vida. E você sai dali restaurado. É um momento especial. Isso vai acontecendo, meus irmãos. Isso vai acontecendo porque Deus quer que a gente ore. A oração é um meio de graça. E a oração, ela nos fortalece. Não abra mão da sua vida de oração. Se você tem que estar no serviço 7 da manhã, acorde um pouco antes. Não saia sem orar. Não faça isso. Ah, mas não dá tempo, não sei o quê. Pare. Calcule o tempo. Sabe, a gente pode praticar um ateísmo prático, irmãos. Você diz, eu creio em Deus, mas no seu dia a dia, na prática, no cotidiano, é como se Deus não fizesse parte da sua agenda. Pare com isso. Ore mais vezes. Ore no carro. Ore quando vai almoçar. Ore no decorrer do dia. Lute contra o seu pecado com a graça do Senhor Jesus. Faça isso. Se consagre mais a Deus. Busque mais um tempo de comunhão com Deus. Leia mais as Escrituras. Hoje foi falado aqui na escola dominical do tempo que nós estamos investindo em redes sociais, em WhatsApp, e nós sabemos que são ferramentas para nos comunicarmos,
Mas nós estamos reconhecendo, hoje na escola dominical, reconhecemos isso, que é um tempo excessivo nessas coisas. E você tem que estar o tempo inteiro mexendo nas redes sociais, no WhatsApp, e o tempo para orar, e o tempo para ler as Escrituras Sagradas, e o tempo para sondar o seu coração, sondar a sua alma. O pastor Micaías falou uma coisa que me fez pensar, e eu fiquei pensando na hora do almoço. Ele sentadinho aqui, ele falou: você tem ficado quieto? Não foi? Você tem ficado calado? Rapaz, eu levei isso para minha casa. Eu cheguei em casa hoje querendo saber uma coisa lá, uma notícia lá que eu estava interessado. Mas como eu estava com isso na cabeça, eu falei, eu vou ficar quieto agora. Deixa eu ver se eu consigo ficar quieto. Eu fiz um exercício, irmãos. Eu perguntei, você consegue ficar quieto, calado? Eu já estava com o dedo na televisão, irmãos. Já ia ligar a televisão. Aí eu tirei a mão, desliguei o celular e falei, eu vou ficar quieto. Vou ficar calado por alguns instantes. Você acha que é fácil ou difícil fazer isso? É difícil. É difícil. Calado. Acho que eu fiquei 15 minutos só. Aí, fui preparar o almoço. Mas você tem feito isso? Você precisa fazer isso. Por favor, curve a sua fronte e faça uma oração. Como esta pregação atingiu o seu coração? Não pense na voz do Eude. Pense em você diante de Deus. O importante é você reagir a esta mensagem fazendo uma súplica a Deus diante da sua necessidade, diante das suas lutas, diante dos seus fracassos. Peça a Deus para ser uma pessoa mais humilde. Peça a Deus para livrar você de confiar no seu coração. Peça a Deus para que te dê discernimento, sabedoria. Quando está todo mundo dizendo que você tem um grande potencial, que você pode isso, pode aquilo, e você é um grande pecador, uma grande pecadora, peça a Deus discernimento, sabedoria, conhecimento. Peça a Deus a capacidade de lutar contra o seu pecado, para não ter uma mente cauterizada, para não considerar normal o que é anormal. Peça a Deus que coloque em você o corar da vergonha, para você reconhecer os seus pecados, as suas falhas, e você crescer espiritualmente. Tenha este momento de oração, só você e Deus, mais ninguém. Senhor, o profeta Miqueias também disse que o Senhor nos pede 3 coisas: praticarmos a justiça, amarmos a misericórdia e andarmos humildemente contigo. Nos ajude a fazermos isto. Nos ajude a cumprirmos a lei do Senhor por causa do Teu Espírito que habita em nós, por causa da graça de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude
a lutarmos contra o pecado, até a volta de Cristo, ou até quando o Senhor nos chamar para os céus. Livra-nos de mentes cauterizadas pelo pecado, insensíveis à tua santidade. Nos ajude a andarmos na tua verdade. Nos ajude a vivermos para o teu inteiro agrado. Nos ajude a andarmos nas veredas da tua pureza, da tua santidade. Guarda-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Aquele publicano orou, Senhor. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Nós lançamos mão desta oração, ó Deus glorioso. Sê propício a nós, pecadores. Guarda-nos segundo a tua palavra. E nos abençoe no decorrer de toda esta semana. O Senhor sabe os nossos desafios. O Senhor sabe das nossas responsabilidades. Que o Senhor nos guie. Que o Senhor nos proteja. E que teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.